Olá, seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. E hoje nós vamos trazer um assunto muito importante que vai te ajudar muito na sua vida, no seu dia a dia, a despertar os seus potenciais. Mentalização positiva. Uma tremenda ferramenta que nós temos à nossa disposição, mas não são muitas pessoas que conhecem e mesmo nem são muitas pessoas que utilizam dela. E olha, é uma ferramenta fantástica e hoje nós vamos falar sobre ela passo a passo para que você possa entender como funciona, como que nós podemos utilizar e quais os objetivos que ela nos oferece. Bom, vamos lá. A primeira coisa é, afinal, o que é mentalização positiva? Criar imagens mentais. Isso mesmo. Quando nós criamos imagens, devido à construção, à arquitetura das mensagens. E olha, você precisa apenas do quê? De foco e concentração. Ah, doutor Paulo, mas eu consigo fazer mentalização positiva se porventura eu for uma pessoa que não consigo me concentrar? Não tem problema. Você precisa experienciar a ferramenta. Mas veja bem, experienciar a ferramenta não significa você utilizar ela apenas uma vez. Você tem que utilizar várias vezes para ir gradativamente assimilando. É como se você criasse um caminho e nesse caminho você vai fortalecendo a experiência. É basicamente como um hábito. Outra coisa que nós utilizamos muito na mentalização, além de concentração, é justamente o relaxamento. Nós já começamos a mentalização com um relaxamento. E nesse relaxamento envolve uma respiração. A grande pergunta é, como você respira? Aí muitas vezes a pessoa até engasga, porque é tão automático respirar, você não sabe se você respira pela boca, se você respira pelo nariz, se respira pelo peito, se respira pelo abdômen, afinal, como respiramos? A respiração correta na mentalização, assim como em outros exercícios, é justamente aquela de 3 tempos. Aquela que você respira inspirando o ar pelo nariz, retendo e depois soltando pela boca. Então é retém e solta. E faz isso não enchendo o pulmão, mas sim movimentando o abdômen, que é um músculo diafragmático. É aquele que impulsiona o teu pulmão para cima e para baixo para fazer a respiração. Você fazendo isso, a respiração se torna muito melhor. Você realizando a mentalização com esse tipo de respiração, você fortalece os músculos, oxigena muito mais o teu cérebro e certamente os benefícios são muito maiores. E tudo isso para quê? Respirar, focar e relaxar. Ah, doutor Paulo, mas isso não é os requisitos básicos de uma meditação? Sim, é de meditação. Só que nós vamos fazer o quê? Uma condução, ou seja, a criação de imagens mentais dentro da sua mente, a criação de algumas palavras, afirmações dentro da sua mente, e isso vai encaminhar o quê? A um estado mental. É como se você preparasse o cérebro, imagine o teu cérebro. E esse seu cérebro, ele está fechado. Porque afinal, qual foi a última vez que você parou e focou em algo? Relaxou fisicamente? Respirou profundamente dessa maneira? Qual foi a última vez que você fez isso? Ah, eu não me lembro. Usando essas 3 técnicas juntos, eu não me lembro. Então o seu cérebro fica fechado. Quando você usa as 3 técnicas, o cérebro parece que cria uma porosidade. E aí, tudo fica muito mais fácil na criação, no processo de construção das imagens, da construção das afirmações. Você sente todo esse processo. Então você é levado a um estado mental. E esse estado mental é de abertura. E o que causa essa abertura? Tudo que nós colocarmos lá se fixa com mais facilidade. E elimina o medo. Elimina a raiva. Elimina as dores emocionais. Cria estados subconscientes de abundância, prosperidade,
riqueza, melhora os seus relacionamentos, cria saúde, elimina dores. Enfim, a mentalização, com o seu objetivo específico, tem o poder de criar esse estado mental em você. Agora, vamos entender. Tudo inicia na mentalização, é claro, com um objetivo. Para que você quer a mentalização? É para a saúde? É para a cura? É para relacionamentos? É para o seu lado espiritual? Veja que tudo necessita, então, de um objetivo. E o objetivo é o foco na condução. Veja, doutor Paulo, eu quero realizar para a cura. Cura de uma dor, para a estabilização dos meus hormônios internos, para a minha pressão, mantê-la, a pressão sanguínea, para eliminar meu estresse, minha ansiedade. Eu quero eliminar alguns padrões negativos que eu tenho. Então, existe uma construção saudável das mentalizações. Tá? E tudo isso está ligado ao quê? Ao poder da mente. Por quê? Porque, veja bem, para toda doença que nós temos, certamente nós disparamos a doença através de um gatilho. Cada um tem um gatilho. Mas será que isso é verdade? Bom, veja bem, você pega duas pessoas. Essas duas pessoas, são jovens, por exemplo, e você dá bebida alcoólica para as duas pessoas. Um toma, o outro toma a mesma quantidade. De repente, um se torna alcoólatra, o outro não se torna alcoólatra. Teve uma experiência e parou, assim como qualquer outro tipo de droga. O que será que aconteceu? Bom, certamente apertou o gatilho em uma das pessoas que já tinha a predisposição desse gatilho. E quando você aperta, você aciona todo o processo. No caso, a condição de dependência. Mas pode ser de uma outra doença. Uma doença que a gente chama de pré-existente. Ela está lá latente, apertou o gatilho e acaba de disparar a doença. O mais interessante é que para uma doença você dispara um gatilho. E esse gatilho pode ser psicoemocional, genético, etc. Mas olha, também existe um gatilho para a cura. É um trabalho que vem sendo pesquisado e desenvolvido por vários neurocientistas. Inclusive tem literatura do Deepak Chopra, Ramachandran, que são as sumidades nesse assunto. E olha que interessante, se você aperta um gatilho para a doença e um para a cura, a mentalização tem esse efeito, o efeito de poder, de alguma maneira, regenerar tecidos, regenerar órgãos e chegar a você a aumentar a sua imunidade e até a criar esse processo de cura. O interessante é que a mente é extremamente poderosa mesmo. Muitas pessoas, às vezes, não dão a importância e o valor devido. Veja que interessante. Tem pessoas que estão com dor de cabeça. Você pega e dá para ela um comprimido de vitamina C e diz assim, olha, isso daqui é um analgésico, em 20 minutos vai passar. É um analgésico poderoso. A pessoa toma a vitamina C. Depois que ela tomou a vitamina C, o que acontece? Simplesmente a dor de cabeça passa. Foi o quê? Foi uma indução, uma sugestão, sugestionamento. Tá? E nesse processo é que existe o trabalho do placebo. Quando você compra o medicamento, ele foi testado. Por que o placebo? O placebo é uma análise feita do medicamento para simplesmente validar aquela substância. Hoje nós temos o duplo cego, que é outro tipo de validação do medicamento, muito mais sofisticado. E olha só, tem algumas histórias relatadas, por exemplo, de um presidiário que estava no corredor da morte e marcaram o dia da morte e falaram para ele, olha, nós vamos dar uma injeção letal e essa injeção letal vai parar o seu coração e você vai morrer. Vai ser indolor. Nessa injeção, eles colocaram solução de salina, ou seja, uma solução simples e fisiológica que não tem nenhum tipo de nocividade para o nosso organismo. Aplicou na pessoa a solução salina. Em poucos minutos a pessoa começou a sentir a reação, que como ela se fosse morrer, como se fosse uma injeção letal. Por quê? Foi colocado, foi induzido na pessoa que aquilo lá era o fim dela. Então veja como nós temos
o poder mental em nossas mãos. A partir do momento que a gente usa ela de uma determinada maneira saudável, tudo pode mudar. Por que eu escolhi mentalização positiva para deixar como ferramenta aqui? Bom, primeiro porque em 1988, eu vou falar um relato pessoal, em 1998, eu estava num processo difícil. Você sabe que nós temos várias áreas na vida, uma delas espiritual, financeira, emocional, e eu estava em desequilíbrio na área emocional e financeira. Naquele momento, eu não sabia exatamente qual caminho tomar. Eu tive então contato com um CD de mentalização positiva, que naquela época pouco se conhecia sobre isso, pouco se falava de mentalização. Eram poucos profissionais que utilizavam dessa ferramenta, embora ela já existisse há muito tempo. O que eu fiz? Peguei o CD com um tanto de ceticismo, eu sempre fui assim, eu sou cético até o ponto que eu consigo experienciar verdadeiramente o trabalho, a ferramenta, e realmente tirar proveito dele. Aí eu valido. Então eu coloquei o CD, levei para casa, cheguei na empresa, a empresa estava muito mal, coloquei o CD lá e comecei a ouvir o CD. Escuto o CD, fantástico, aquela voz do condutor, da pessoa, do facilitador, me encantou, tocou dentro de mim. É como se fosse uma ressonância. Às vezes você pega um trabalho, você escuta aquela voz e fala assim, puxa vida, aquilo tocou profundamente. Há uma sintonia. E aquilo mexeu comigo. Falei, puxa vida, incrível. Aí eu escutei mais uma vez, duas. Levei para casa à noite, ouvi antes de dormir. E aquela mentalização me conduzia. Era 40 minutos de mentalização. Parecia 15 minutos. Era impressionante. Eu chegava na empresa, colocava o CD, ouvia o CD e ficava o dia todo tocando. Eu dava um loop nele e o dia inteiro ele ficava tocando lá, bem baixinho. Eu sentia a música de fundo, eu sentia a pessoa conduzindo, eu sentia a vibração e aquilo foi. E foi um dia tocando, 2, 3, e alguma coisa mudou? Não mudou nos 2, 3 primeiros dias. Por quê? Porque isso exige uma disciplina. É por isso que a gente entende bem o raciocínio oriental. O raciocínio oriental é que tudo vem aos poucos, é uma construção. Do mesmo jeito que a gente desconstrói os padrões mentais dia após dia, houve uma construção dentro de mim. Passada uma semana, eu estava revigorado. Eu estava com uma força incrível dentro de mim. Parecia que eu tinha rejuvenescido uns 10 anos. E aquela força poderosa me motivou a fazer mais e mais coisas. Mais e mais coisas. Passado um mês, realmente tudo começou a modificar. Toda a minha estrutura emocional ganhou uma cor diferente. Eu fiquei muito mais tranquilo, mais calmo, mais confiante. Entrei para o plano financeiro, comecei a me desenvolver melhor, comecei a aprender melhor, comecei a administrar minha vida de uma maneira melhor, comecei a resolver conflitos de uma maneira melhor. Minha saúde se estabilizou. E aí, em 2, 3 meses, eu era outra pessoa. Emocionalmente, fisicamente. Impressionante. Financeiramente. Eu depois descobri uma outra ferramenta, que eu não a utilizava, chamada visualização criativa. Que hoje a gente tem um curso gratuito, que nós vamos postá-lo aqui no nosso canal também. Veja que interessantíssimo. Foi unir as duas ferramentas e como se fosse um boom. Tudo se tornou mais fácil, tudo se tornou mais simples. É como se eu tivesse uma semente dentro de mim e aquilo simplesmente brotou, colocou-se para fora. Daí, essa foi a minha primeira ferramenta que eu lancei em CD, mentalização positiva. Só que de 40 minutos eu transformei em 20. Nós estamos numa época que ninguém consegue ficar em 40 minutos mentalizando. Então eu ia nos cursos, nas palestras, eu dava seminários, workshops. Quando eu chegava nos locais, eu tinha que fazer a mentalização. 40 minutos era muito, era metade do seminário. Aí eu adaptei para 20 minutos. Criei uma ferramenta mais adequada para aquele meu propósito. E aí lancei.
Lancei e olha, as pessoas conversavam comigo dos frutos que recolheram através da mentalização. Passado um tempo, eu transformei esse CD em um tributo à transformação. E eu deixo agora disponível para você aqui embaixo. Você vai pegar o link, vai entrar e você pode baixar esse MP3. Fácil download. O download não é o download do CD apenas. É de uma experiência de transformação. Uma experiência que vai te impulsionar. Você simplesmente baixa o MP3 e coloca no seu celular, coloca no seu fone de ouvido ou no seu play, o que for que você tem em mãos. Deita à noite e escuta. Uma vez. Deixe-se relaxar, deixe-se conduzir. Tudo está lá dentro, bem explicado como que você precisa fazer. Siga a viagem. Siga a jornada. Você vai ver a energia que você vai ter no dia seguinte. Se você lá no trabalho tem um player do computador, leva lá, coloca num CD, ou se não põe dentro do teu computador, liga lá nas suas caixinhas de som, escuta. Deixa tocando, rodando o player o dia inteiro. Se você está no carro, põe no teu carro. Você vai ver que incrível que é essa ferramenta. É maravilhosa. E olha, ela une, esse CD em específico une abundância, prosperidade, cura, relacionamentos, espiritualidade, todas as nossas energias, todas as nossas áreas vão ser entregues nesse processo de mentalização. É uma mentalização completa em 20, 25 minutos no máximo. Você vai ficar revigorado. Pode ter certeza que você eliminará os medos, eliminará a raiva, eliminará ressentimento. E olha, tem gente que fala assim, doutor Paulo, mas quantos dias eu preciso utilizar o processo de mentalização positiva? Tem gente que fala 28 dias. 28 dias parece um número fantástico, né? Que fizeram pesquisas e provaram que os hábitos são alicerçados dentro da nossa mente no período de 28 dias. Na verdade, depende do tipo de hábito. Não é bem assim 28 dias. Tem hábitos que chegam a ser implantados em 20 dias e outro em 250 dias. Então, temos muitas alterações. Tá? Então, depende muito da quantidade que você coloca dentro de você daquela mentalização. A regra é, quanto mais, melhor. E olha, se você aliar esse produto que nós estamos entregando para você, uma ferramenta transformacional, depois com o nosso visualização criativa, você vai ver que tudo vai mudar na sua vida. Mas para isso, precisamos apenas de uma coisa, de você experienciar, de você se disciplinar e falar assim, eu vou colocar. Mesmo que você coloque no teu play e não preste atenção, não tem problema, aquilo vai carregando tudo no teu subconsciente. Deixa tocando o dia inteiro. Às vezes as pessoas passavam, eu lá no computador, as pessoas passavam, que música é essa? O que é isso que está falando? Não importa. Se você quiser, ensina a próxima pessoa, ensina aquela outra, passa para esse, passa para aquele. Quanto mais pessoas passar, melhor. Sabe por quê? Porque funciona mais ou menos assim. Quando as pessoas estão do nosso lado tudo bem, nós nos sentimos melhor ainda. A nossa vibração flui melhor. Ela vai e volta. E é assim que funciona. Quanto mais a gente contribui, compartilha, principalmente coisas boas, é tremendamente produtivo. Você não vai falar para ela sobre desgraças, sobre sofrimento, sobre dor. Você não vai falar para ela assistir o canal 5, 9, 7, 11, 13 naqueles noticiários, colocando lixo dentro de você. Você vai dar para ela simplesmente mentalização positiva. Uma poderosa ferramenta que vai trabalhar o seu cérebro num processo que vai levar você a um estado mental de abertura total. E essa abertura vai fazer você ter sucesso em muitas áreas da sua vida, assim como eu tive. Assim como eu me tornei muito mais calmo, tranquilo, escuto mais, paciente. Hoje eu tenho essas qualidades em mãos. Hoje eu consigo
trabalhar melhor as emoções básicas, como a raiva, o medo, a tristeza, os ressentimentos. A gente começa a entender melhor o processo da vida. Então vamos lá? Clica aí embaixo, pega o seu CD Mentalização Positiva. Se você gostou, se inscreva no nosso canal. Se você gostou, deixa um ok. Se você quer deixar um comentário, quer trocar alguma experiência, qual seja a experiência. Tem pessoas que falam assim, eu não gostei. Não tem problema. O que importa é que a gente participe. Esse é o importante. O que importa é que você experiencie isso. Eu não estou te dando nada que prejudique o seu estado mental, espiritual. Muito pelo contrário. É uma ferramenta poderosa para te somar. A gente não leva o que é para subtrair. Então tudo é com uma extrema e ótima boa intenção. E seu comentário, sua sugestão, se eu gostei ou não gostei, ela faz toda a diferença sim. Porque cada vez que você compartilha e se conecta com nós, a gente simplesmente só tem a acrescentar. Então, vamos lá? Eu agradeço a sua presença e espero você num outro dos nossos vídeos. Hoje nós vamos sair um pouco das mensagens de sabedoria, do nosso canal um pouco teórico e levá-lo para a prática. Agora é o momento da realização, da ação. Até mais!